Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer para desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto. Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Jornada Continua. Nessa série, NA, um recurso para a comunidade, nós estamos aqui hoje com um pessoal muito bacana do RTL. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente precisa lembrar a todos que nenhum de nós fala em nome de NA. Somos apenas membros e servidores de Narcóticos Anônimos que estão aqui compartilhando suas experiências de recuperação e serviços vividos na Irmandade. Nenhum de nós tem a intenção de ter a palavra final sobre nenhum desses assuntos que podem ser abordados aqui hoje, mas esperamos que a partir desse episódio você tire aí algumas de suas dúvidas e também desperte uma curiosidade sobre esses assuntos e outros de Narcóticos Anônimos, beleza? Essa Semana Mundial de Relações Públicas tá incrível e vamos lá começar nosso episódio. Eu sou o José, sou um adicto em recuperação, tô limpo das drogas há 15 anos e aqui comigo o nosso outro co-host, companheiro Mário, vou convidar ele para se apresentar. Mário, chega aí, tamo junto. Tamo junto, José. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou o Mário, eu sou um adicto em busca de recuperação. Eu não uso drogas há 21 anos, 7 meses e alguns dias. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. E eu gostaria de convidar os nossos convidados a se apresentarem. Bom dia, gente. Eu me chamo Michel também, né? Sou um adicto em recuperação. Estou aí no programa, né? Livre do uso, limpo desde o dia 1º de outubro de 1999, que no caso são 25 anos, 7 meses e 24 dias. Fala galera, bom dia a todos. Eu sou um adicto, me chamo Lucas. Eu não uso droga há 12 anos, 1 mês e 5 dias e continua sendo a minha primeira prioridade. Tamo junto, só por hoje. Show de bola, tamo com uma turma boa, hein, Mário? Que legal, cara. Obrigado aí, pessoal, por terem vindo, ter aceito o nosso convite. Bom, de praxe nessa semana de relações públicas, a gente tá indo direto ao assunto. O que é e o que faz o RTL hoje aqui na nossa comunidade, né? Pô, fala pra gente então, Michel, um pouquinho aí sobre esse serviço. Bom, vamos lá, né, gente? Antes, né, de falar o que é o RTL, né, a gente tem que entender por que que existe, né, o RTL, né? A nossa literatura, né, a nossa irmandade aí um pouco depois dos primórdios ali, depois de 1953, começaram aí a escrever alguns livros, né, alguns folhetos, né, alguns livros sobre recuperação, né, e tivemos o primeiro livro, que foi o Livreto Branco, aí depois em 83 o texto básico, e essas literaturas são escritas e publicadas em inglês, né? Então, para um, e todo o direito autoral da literatura hoje fica a cargo dos serviços mundiais, né? Como vocês fizeram aí no primeiro episódio com o companheiro Carlos, né? Falando sobre o FIPT. Como os donos da literatura são os grupos e o NAUS tem essa fidúcia, né? Esse contrato de fidúcia com os grupos e toma conta da nossa literatura. O NAUS ele delega, né, as regiões, né, aos países, né, ou uma comunidade linguística, né, eles dão autorização para fazer essa tradução. E aí que entra o RTL, né, que é a revisão e tradução de literatura. Então, cada país, né, ou cada região acaba tendo o seu comitê, né, de tradução e revisão de literatura. Então, o trabalho do RTL é traduzir, né, revisar e enviar esse material para o NAUS, para que o NAUS possa publicar. Falando assim, parece ser bem simples, né? Mas tem todo um processo a ser seguido, né? Não é só traduzir, faz uma revisão e manda, né?
São anos de trabalho para cada, principalmente para cada livro, e eu acredito que ao longo da conversa nós vamos aprofundar um pouco mais. Legal. E hoje, quais são os principais desafios do RTL? Eu acredito que os desafios, né, que sempre foram é garantir a fidedignidade da tradução, né, manter a base conceitual do livro em inglês, né, não fugir, né, sempre que for traduzir, ter esse zelo. Outro desafio é encontrar, principalmente tradutores, pessoas que realmente saibam fazer a tradução, que tenham um conhecimento não só do inglês, mas também a gente, aqui dentro do RTL, a gente fala o adictês, né, Lucas? Então, para traduzir, precisa ter um pouco conhecimento, precisa ter o conhecimento do inglês e também precisa conhecer o adictês, né, a nossa linguagem, porque algumas palavras hoje utilizadas, que são originais em inglês, se você traduzir ao pé da letra, é uma tradução que foge da nossa linguagem, né? Então, se você pegar a palavra addict e colocar no tradutor, qualquer tradutor vai dar ali, vai colocar como drogado, como viciado, e não como adicto, né? Então, esse é um outro desafio. Um desafio também, eu acredito, que é organizar todo o processo, né? Organizar o processo de tradução, receber, distribuir os materiais, acompanhar o serviço, é, receber esse material, organizar o material na sequência correta e passar para as próximas etapas e acompanhar bem essas etapas. Tem um período que é um período de muito contato, muita troca de mensagens com o Naus, né? Manda o material, o Naus devolve com as dúvidas, aí devolve para o Naus, aí o Naus manda de novo, então é muito vai e volta, né? Você quer completar, Lucas? Quer passar alguma coisa em relação a essa pergunta? Acho que é bem legal, né, Michel, até me apresentando, né? E eu não sei se o Michel se apresentou aí como coordenador nacional hoje de literatura, né? Um dos diretores da BNA. E o Michel, ele me convidou aí também a participar. Eu 2017 a 2021 servi como vice-coordenador nacional, né? Junto com o coordenador, né? Então, e desde 2014 eu venho fazendo esse trabalho aí na Irmandade, né? Me doando um pouco aí para a literatura. E o Michel, ele falou bem, assim, de um dos desafios, que é o que eu sempre, assim, para mim é o nosso primeiro objetivo, que é manter a fidelidade conceitual, né? Manter a essência de Narcóticos Anônimos intacta. O que é a essência de NA, ao meu ver, né? É a nossa mensagem, né? A nossa mensagem, ela tá onde? Na literatura, né? Então, assim, eu acho que é o desafio maior, assim, nós como servidores, né, e na linha de frente aí de traduzir, revisar, né? Hoje eu venho apoiando o Michel aí, até uma honra, assim, o Michel, eu faço a parte de proofreader, né? O que que é o proofreader, né? Eu faço ali a revisão final, né? Que a gente ainda vai mandar para um revisor profissional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente ter esse olhar, né? Nós como comitê, como braço aqui do Brasil, né? E isso, o Naus, ele está muito atento a isso, né? Como o Michel falou, não é só uma tradução simples, né? Também vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é manter realmente a essência do que o texto original em inglês quis dizer com aquele texto, né? Ah, olha só, eu gostei muito da expressão que o Michel usou, em uma dictês. Ficou da hora. Olha só, é porque eu tô falando isso, porque assim, aqui no podcast também a gente precisa ter esses cuidados, né, com a forma que a gente se expressa aqui com o público, mas a gente também não pode deixar de usar essa linguagem de NS, a dictês aqui também. Bom, mas assim, falando da literatura, da tradução, né, da necessidade de usar talvez uma linguagem informal, né? E de repente uma tradução não fica muito legal, fica um pouco estranha.
Como é que é, Lucas, assim, que vocês fazem nessa parte da tradução? Eu acredito que tem muitas palavras ou expressões em inglês que não vão fazer muito sentido se a gente traduzir literal para o português aqui, né? E, poxa, falando de NA então, nossa, como é que é esse processo aí dessa tradução e dessa adaptação de linguagem? Como é que fica isso? Olha, José, é assim, né? A gente tem todo um trabalho, né? Desde a tradução até a revisão, que embora a tradução seja feita aí por alguns membros da Irmandade, membros de confiança, né? Mas é feito por um membro. E a revisão já passa aí através de uma consciência de grupo, né? A revisão já acontece aí nos comitês, né? Com mais pessoas envolvidas. E essa questão da linguagem informal, eu até quando servi aí como vice-coordenador nacional, né? E estando à frente junto com o coordenador, assim, eu participei de três proofreading, né? Assim, eu consegui, eu participei do Funciona, do Viver Limpo e do Princípios Orientadores ali. E a minha intenção sempre é manter a essência das palavras, assim, o mais próximo possível do original, mas a gente sabe que muitas das vezes tem expressões que realmente a gente não consegue, né? Por exemplo, no texto básico, aquela célebre frase, né? Que dois bicudos não se beijam, né? Se você pegar o texto, né, o texto original, meu, caramba, como que os caras chegaram nessa tradução, né? Isso daí, com certeza, depois de muito debate, num comitê de várias pessoas, chegaram ali numa consciência de grupo, né? Então, até o Michel falou no início, né, do podcast, né, assim, antes de a gente começar, né, pô, eu não gosto de fazer nada sozinho, né, eu convidei o Lucas e é bem isso, porque a gente tem um processo bem legal e querendo ou não, nossa comunidade é muito respeitada pelo Naus, assim, né, a gente é a terceira maior comunidade do mundo, né, e por conta dessa, eu vejo muito essa questão, assim, que a gente é bem sério, assim, no trabalho de revisão e tradução, né, então a gente tenta ao máximo, Zé, possível deixar fiel ao texto. Só que tem algumas vezes que assim, a gente tem que realmente usar o adictês e usar Você uma lembra consciência. de alguma dessas expressões assim que em inglês não ia dar pra gente, né, colocar muito bem em português? Você consegue trazer alguma delas assim? Eu lembro que tem umas coisas assim, umas expressões em inglês que não dá. It's raining cats and dogs. Se eu for traduzir isso para É, português, é bem complicado, né? cara, ô, Michel, você lembra de alguma coisa assim? Você Eu lembro consegue mais dessa lembrar, daí Michel, agora? de dois bicudos. Eu não tô lembrado agora, mas assim, Tá. tem na literatura que foi até uma coisa que atrasou um pouco o, o, a tradução do texto básico, porque daí tivemos que revisar, da sexta edição, né? Tivemos que revisar de novo uma boa parte, que quando foi devolvido para o Naus, tem uma parte na literatura que fala ali. Once addict, always an addict, né? Tipo, e foi traduzido ao pé da letra, né? Uma vez adicto, sempre adicto. Uhum. Na verdade, o Naus explicou, né? Mas isso tem todo um contexto, não é só a frase. Tem todo o contexto do texto inteiro. E que, na verdade, é o velho, aquela assim, se eu não me engano, é aquele velho mito, aquele velho ditado, uma vez drogado, sempre drogado. Não Oh, lembra que sim, tem o texto sim. básico, Aquela velha mentira de que uma vez drogado, sempre um drogado. Sim, exatamente, sim. aquela velha mentira de que uma vez drogado, sempre um drogado. E inicialmente, na quinta edição do texto básico, aquela velha mentira, uma vez adicto, sempre adicto. E não é essa a A intenção do texto, não então da... era. Ah, legal. E a gente vai ser sempre adicto. Sim, Não tem sim, cura, sim. né? Então é uma É, vez drogado, sempre drogado. Bem É, lembrado, hein, Michel? texto, né? Legal. Então, assim, esse é outro desafio também, é sim. ter esse conhecimento. E aí, enquanto o Lucas estava falando ali agora na resposta dessa pergunta, eu lembrei
do glossário, né? Existe um glossário feito pela Irmandade, que cada um glossário básico, que cada comunidade local, cada grupo linguístico tem que seguir esse glossário, né? Que são palavras-chaves que nós Olha precisamos só. ter muita atenção na tradução. Você lembra, né, Lucas? Sim, E sim. isso é muito importante, né? É bem Que importante. bacana, cara. Tem um norte, então, É, para ajudar nesse processo, né? E outra coisa aliás, José e Michel, uma das primeiras no Translation Basics, né? Uma das primeiras orientações, assim, quando surge a comunidade, é que se faça o glossário, né? Ah, O- então ele não é algo único e padrão. A gente constrói esse manual para isso. cada comunidade ali que vai fazer esse trabalho de tradução, é isso. Existe um padrão inicial que é enviado pelo NAUS e Tá, depois nós vamos, uma aí ideia. em palavras complexas, eu acredito que foi feito quando foi traduzido o texto básico, eu lembro que o companheiro que coordenou esse projeto, Aham. é, ele comentou comigo que fizeram uma atualização bem grande do glossário, né, com várias palavras novas, não palavras novas, né, incluindo no glossário palavras que Uhum. são seguidas assim para a gente não traduzir em cada livro uma palavra em inglês ter significados diferentes em língua portuguesa. Então, Legal. então assim, aí a gente faz uma reunião, define como que vai ficar, né, a tal palavra, essa palavra fica no glossário, então aí a gente tem que seguir, né, essa tradução. Boa, Entendi. boa. Ô, Michel, e Só, falando só, em. só, só para terminar esse assunto, que outra coisa que o Lucas falou, né, que eu acho bem importante, é como o Brasil hoje é respeitado pelo NAUS, né? Isso Sim. realmente é uma coisa que foi construída com o tempo, né? E o Lucas e eu, nós somos treinados pelo mesmo companheiro, né? Que é um companheiro que serve RTL até hoje. Então, e ele é bem rígido, né, Lucas? Assim, de muitas vezes a gente no início fica, poxa, mas precisa de toda essa rigidez, e hoje sim, né? Porque essa rigidez fez o Naus ter uma confiança no Brasil que eu não sei se todas as comunidades têm essa mesma confiança, porque nós realmente enviamos um trabalho bem criterioso para eles. Michel ou Lucas, qual foi a primeira literatura que chegou ao Brasil? Então, essa é uma história muito bacana, né? Tem uma NAWay de 1986, a edição número 6 dela, que conta a história de alguns membros dos Serviços Mundiais de NA, que eles vieram ao Brasil, né? E eles participaram de algumas reuniões do antigo TA, né? O Toxicômanos Anônimos, e porque eles estavam já era uma comunidade, já era uma irmandade grande, forte aqui no Brasil, principalmente no Rio e São Paulo, mas já tinha em alguns outros estados. E eles estavam criando uma espécie de texto básico do TA. E esse texto básico, ele era em três capítulos. Se eu não me engano, o primeiro capítulo era uma boa parte do livreto branco, o IP, Quem, quem, o o que, que, como e por quê? isso, quem, o que, como e por quê. E os outros, se eu não me engano, os outros dois capítulos eram a parte do texto básico de passos e tradições, né? E aí, é, então, a literatura de NA chegou no Brasil, né? Antes de NA. Pô, eu acredito que podemos dizer, porque tinha o Nossa, que utilizando, coisa. utilizando o livreto branco, os passos, né, os 12 passos e 12 tradições, e do texto básico. Então, pode-se dizer que a primeira literatura que chegou em NA, de NA, a primeira literatura de NA que chegou no Brasil, pode-se dizer que foi o livreto branco e o texto básico. E é uma coisa muito interessante, porque geralmente, né, na nossa experiência, né, Lucas, geralmente,
em qualquer lugar do mundo, ou na maioria dos lugares, primeiro chegou a reunião de narcóticos anônimos. Primeiro criou-se um grupo, criaram-se outros grupos, NA começou a se proliferar, sentiu-se, né, aí começou a ter a necessidade de ter as literaturas traduzidas para esse grupo linguístico. Aí, né, conforme o nosso conceitos básicos de tradução, primeiro traduz as fichas, traduz a oração, traduz os IPs, né, traduz o IP número um, né, e traduz alguns outros IPs, para daí traduzir o texto básico. E o Brasil foi na contramão disso e foi na contramão que foi um processo natural, né? A literatura chegou aqui, né? E depois foi traduzida, foi usada pelo TA e aí o Naus veio aqui em 86 e fez o convite, né? Para se transformar em NA, né? Vamos, ok, usem a nossa literatura, mas venham com a gente, né? Virem NA também e de forma muito amorosa, né? Que outra coisa que eu ouvi o podcast ali do Carlos, né, sobre o FIPT, né, de novo citando, ele falou uma coisa que marcou muito para mim, flexibilidade, né? Sim. E é uma coisa que o NAUS tem muito, né? Os serviços mundiais têm muito, assim, e eu acho que junto com a flexibilidade é amor. Eles são muito amorosos, né? No trato com com a gente, né? Então isso é muito bacana. Espero aí. Aliás, né, Michel, o Zé e Mário, é bem interessante, assim, porque muita gente acha que, na verdade, quando uma comunidade de NA surge, né, já logo não, vai traduzir o texto básico. E não. Sim. O nosso guia do RTL, né, a nível mundial, que é o Translation Basics, né, que é o conceitos básicos para a tradução, né? Aliás, né, Michel, o Basics, há alguns anos atrás, a gente incluiu no glossário para que ele seja traduzido como conceitos básicos, para não ficar usando, a gente estava usando, cada um estava usando uma terminologia, né, e aí a gente padroniza. E nesse documento fala exatamente isso. O que vai traduzir primeiro? Um glossário e o IP01. E o IP01, até por quê? Porque lá também, nesse conceito básico de tradução, até demonstrando esse amor aí que o Naus tem, né? Lá tem uma parada muito legal assim, vá com calma. Não faça grandes projetos, não faça Boa, projetos grandiosos, entendeu? boa, É boa. assim, assim, calma, calma. O Sim. IP, se tu pegar o IP01, meu, ele é bonitão ali, tem os 12 passos, né? É um É. EP simples, entendeu? Então, isso é bem legal, né? E uma coisa interessante, falando assim sobre a primeira literatura, tem dois fatos históricos, né? A gente tem o livro Milagres Acontecem, de que ele cita, né? Tem uma parte do livro que cita que em 1973 o Naus recebeu uma carta, eles receberam uma carta do Brasil falando sobre o TA, né? E o Jimmy K, numa partilha dele, numa convenção mundial de 1982, o Jimmy K, ele comenta, né, que ele recebeu, ele mencionou um padre da Igreja Católica que disse que tinha traduzido boa parte do livreto branco e aí o Jimmy disse que tentou fazer contato, tentou ligar várias vezes, não atendeu e iria escrever uma carta, né, para esse padre, que ninguém sabe quem Ah, é, e não temos registro histórico, né, depois disso. Mas temos aí que depois do registro histórico que em 87 tem essa na história que eu contei, né, do texto básico do TA usando aham. a literatura de NA. Legal, cara, legal. Ah, olha só, vocês falaram sobre IPs, falaram sobre livros. É, o RTL traduz algo a mais além dos IPs e das literaturas, desses livros de recuperação? O RTL pode traduzir toda literatura aprovada de NA, né? Tá, bom. Então, nós podemos traduzir
qualquer material de recuperação de serviço aprovado, né? Então, hoje o RTL traduz muito material de serviço, né? A maioria dos materiais, que tem mais, a maioria dos materiais que ainda faltam traduzir, hoje são materiais de serviço. Sim, sim. Todo- a mai- Todos os livros de recuperação praticamente estão traduzidos, né? Nós estamos agora fazendo a tradução do Spiritual Principle a Day, né? Que é um princípio espiritual por dia. E Boa. também, aí o último livro de recuperação que já estamos iniciando o processo é o Livreto Branco, edição de aniversário de 60 anos, né? Ah, A gente olha vai isso, aproveitar, cara. mas aí eu acho que Que depois a legal. gente pode aprofundar um pouquinho depois, né? E então Aham. temos muitos manuais, né? Nós lançamos aí, se eu não me engano, esse ano nós lançamos o manual de RP, né? Oficialmente traduzido. É, tem aí o próprio Translation Basics, né? O conceitos básicos de tradução, ele está no processo final de tradução. Nós temos o conceitos básicos de linha de ajuda, está no processo final de tradução. Temos o manual do RSG, também está num processo, já está num processo final de tradução, né? A gente já está Que na. legal, cara. Então a gente trabalha, a gente faz esse trabalho em outros materiais. Boa, Legal. É boa. legal E no geral, também. né? Na linha geral, assim, tudo que é Sim. material oficial de NA, nós traduzimos. É Pô. legal falar para o pessoal também, para a galera, né? Que assim é material, a gente sempre separa assim, né? Material de recuperação, material de serviço, né? É. E aí, é claro que o material de recuperação tem todo um cuidado, né, especial, por quê? Que até eu acredito que vai vir aí pergunta sobre isso, porque o NAUS, ele autoriza, né? O NAUS, ele Uhum. não é que ele chegou o material lá, ele simplesmente fecha os olhos, não. Então, tem toda um trâmite especial para a literatura de recuperação, que hoje, literatura de recuperação, o que que a gente tem? Que é os livros, né? E aí surge aí de vez em quando alguns folhetos, né? Por exemplo, a gente teve um folheto bem bacana, né? Que é uma introdução às reuniões de NA. Uma introdução às reuniões de NA, ele foi lançado em 2015 na convenção que a gente teve no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Só que esse folheto, uma introdução às reuniões de NA, aliás, no meu grupo de escolha, a gente gosta de ler bastante ele. Ele era antes um folheto de serviço, aquele folheto branco grande, Uhum. Sim, sim, sim. né? Vocês lembram ou não? Aham. Ou seja, o folheto branco não podia ler em sala, porque em sala a gente lê literatura de recuperação, literatura de serviço, ele não deve ser lido nas reuniões de NA. Por quê? Porque a literatura de serviço não tem o trâmite que a literatura de recuperação tem para ser traduzida e revisada. Nossa, meu, olha São, isso. Olha são isso coisas aí, Mário. mais. Muito É bacana, cara, interessante de isso. saber, mano. Isso é uma É isso discussão aí. maravilhosa, né? Que daí eu entendo que entra na quinta tradição, né? Aham. E até no próprio livreto do grupo, orienta para as reuniões administrativas barra de serviço sejam feitas fora do horário de reunião de recuperação. É, E o grupo para não perder o propósito primordial da Irmandade, né? E então, assim, e aí o Lucas, né, abriu essa parte sobre a leitura de literatura de recuperação, e isso Aham. está escrito, né? O Guia de Serviços Mundiais, que é um material que nós estamos terminando a tradução também, ele tem aqui, né, nos processos de aprovação de material de NA, ele fala que existem três tipos de processo, né, para aprovar os materiais, né, que é o aprovado pela Irmandade, que aprova lá dentro da Conferência Mundial, né? Tem o aprovado pela Conferência Mundial. Aí, nesse aprovado pela Irmandade, entra os livros, os materiais de recuperação, né? E fala que o material de recuperação aprovado pela Irmandade é tipicamente a única coisa que é lida nas reuniões de NA. E aí tem aprovado também pela conferência, que são os manuais de NA e os folhetos de serviço,
que não foram e os folhetos de serviço, né? Eles são aprovados pela conferência. E tem os materiais que são produzidos pelo Quadro Mundial, né? E que são folhetos, peças informativas, né? Ele incluiu revisões, algumas revisões, né? Do capítulo 10 ao 13 do Manual de Relações Públicas. Então, a WSC, teve uma WSC, se eu não me engano, a de 2006, ela aprovou que o quadro mundial pode aprovar alguns materiais, né? Então, Boa, é boa. importante essa informação. Michel, existe assim algum critério para saber qual é a literatura que vai ser traduzida? O que que a gente faz primeiro? Qual a ordem de tradução? Existe critério? E se existir, que tipo de critério é esse que Me- existe para fazer Mesmo isso? porque, né, Zé, o Michel falou aí e o Lucas, eles falaram que a prioridade são as literaturas de recuperação, Ok, né? ok. E o que tem para ser feito ainda são os materiais de serviço. Então, assim, como que é escolhido esses materiais que faltam, Isso. né? Numa ordem, assim, existe? Existe. Então, vamos lá, assim. O nosso guia básico, né? O guia básico de qualquer comitê de tradução no mundo é o Translation Basics, né? É o conceito Ok. básicos de tradução. E o Lucas citou ali, né? O Vá com Calma, ele tá já no começo, né? A experiência com os SRTLs nos deu as seguintes dicas úteis para passar pelas fases iniciais. Aprenda a andar antes de tentar correr. Ou, em termos mais Oh, familiares, vá com calma. vá com calma. É legal. Então, assim, qual é a orientação? É aquilo que a gente falou Boa. agora, né, alguns minutos atrás. Fichas, oração, né, os IPs, IP número um, né, Uhum. depois traduz o livreto branco, traduz o texto básico, tem uma sugestão ali, traduz o funciona como e porquê, depois vem o só por hoje. E o Brasil, ele traduziu o só por hoje antes do funciona. Mas não foi porque o Brasil quis, não, vamos fazer do nosso jeito. Aham. O funciona, ele já tinha uma tradução no português de Portugal. Portugal. É o famoso. Ah, verdade. Usamos muitos anos, né? Aqui. Isto resulta é a forma que eles Isso falam lá, resulta. funciona, né? E aí eles Isso. traduziram como isto resulta. E por anos usamos foi usado esse livro, né? Aí por isso que o Só por Hoje foi traduzido O antes. primeiro. Mas Então, olha, ouvindo você falar, Michel, eu tô imaginando aqui que é uma lógica muito assim, tem um recém-chegado. O que que ele vai ler primeiro? O funciona ou o texto básico, né? O texto básico ou um livreto branco, né? E parece assim realmente uma Tem uma progressão, lógica, né? uma lógica de amadurecimento e tudo. Bem interessante isso, né, E cara? deixa eu perguntar uma coisa, quanto tempo, assim, é uma curiosidade que eu tenho, porque o sexta edição do nosso texto básico, ele é dessa grossura, assim, ó. Nossa. Tem várias histórias é, pessoais, tal. Quanto tempo É, demorou a tradução desse livro? ele foi lançado em 2008, mas pelo que eu sei, ele começou a ser traduzido em 2006. Por que 2006? nossa, mano. Porque em Olha 2006 só. saiu um rascunho na Conferência Mundial, até onde eu sei. Uhum. E aí esse rascunho já começou-se a trabalhar, e depois aí é feito, em 2008 é quando ele foi lançado, aí ele foi aprovado, ele foi lançado, né? E ele foi lançado na Convenção Mundial de 2015 aqui no Brasil, naquela convenção do Rio de Janeiro. Sim, sim. Foi o lançamento oficial, Então né? foram Então, 9 anos, é isso? 9 anos. Nossa, mano. A média de tradução de um livro de recuperação
varia aí de 8, 9, 7, 8, 9 anos. Ô, louco. Uou! Estamos tentando quebrar essa estatística com o SPAD, né? Começamos aí a traduzir o SPAD em 2022. 3 anos agora, Ele está no aproximadamente. processo final, né? E aí que tem uma coisa bem legal, né? Assim, existe todo um processo para fazer a tradução, né? Vocês falaram, como é que é feita a escolha do material? Uhum. Prioridade, livro de recuperação. Essa é a Ok, prioridade. ok. Não tem nenhum livro hoje lançado. Estamos trabalhando alguns manuais, folhetos de serviço, e foi publicado um livro de recuperação para tudo, e o foco entra nesse livro. Mas hoje, quando a gente tem alguns outros materiais, hoje o comitê, a Diretoria Nacional de Literatura, né? Eu acabei ali no início não me apresentando e o Lucas acabou me apresentando, né? Eu sirvo hoje na literatura nacional ali na ABNA. Boa. Nós prestamos contas para todas as regiões, né? Para as 12 regiões existentes hoje no Brasil, lá nas reuniões da BNA. E hoje eu apresento, né? A gente apresenta um plano de trabalho, né? Quais são os materiais que hoje não tem muitos materiais para serem traduzidos também, e os delegados acabam aprovando. Acontece de, às vezes, alguma comunidade, sentimos a necessidade, né? Vimos que o manual do RSG, ele ainda não tem traduzido, o RTL consegue traduzir, e aí a gente vê ali a disponibilidade de encontrar um tradutor e começar o processo, né? Então, as regiões orientam, né? Daí a região orienta, passa a orientação para uma determinada região, ou as regiões orientam, passa essa orientação, né, para a diretoria de tradução, né, e de revisão e tradução de literatura, e a gente começa a trabalhar, e quando chega na parte de revisão, passamos para os subcomitês existentes hoje. Legal. Cara, eu acho que foi o Lucas que falou também agora há pouco. É, existe uma pessoa que faz a tradução e depois existe um grupo que vai fazer essa revisão. E aí eu lembro que na minha comunidade a gente tinha um companheiro que era um tradutor oficial de Narcóticos Anônimos. Eu não sei se é esse o termo que é usado, mas como é que é possível um membro se tornar esse tradutor, né? Que tipo de requisito essa pessoa poderia ter? Ou como é que funciona esse processo para se tornar um tradutor oficial de NA aqui no Brasil, né? Fala aí um pouquinho pra gente, Lucas. Ô Zé, eu acho que até o Michel pode falar um pouco melhor, mas eu vou falar só um pouco da minha experiência, né? A Tá, gente usa muito apadrinhamento, Zé, aqui no serviço, de legal. membros, né, que já tem um conhecimento que a gente sabe, né? O Michel, mesmo quando assumiu aí, ele nem gosta de ficar falando que ele serve como coordenador nacional de literatura, por isso que você vê que ele nem se apresenta. Ele veio buscar informação comigo, ô Lucas, tal, você não sabe quem traduz bem e tal. Eu falei, pô, eu Aham, tenho duas pessoas de confiança, né, que são afiliados até do meu padrinho, que os caras já serviram comigo no RTL, quando a gente tinha o subcomitê boa. físico lá no CSSP Norte, né, que eu já fui vice-coordenador lá, subcomitê físico, coordenador, e ao mesmo tempo depois servi como vice-nacional. E aí a gente serve muito como apadrinhamento. Antigamente, na época do Carlinhos até, se usava muito um grupo de e-mails, que a galera meio que se Ok. autocandidatava. E aí Ah, o Michel pode até falar um pouco melhor como que ele está fazendo agora. Mas eu lembro do Michel vindo pedir ajuda, né? Me perguntar se eu tinha algum. E eu indiquei até, tem aí uns membros de confiança que né, aí é um cara já que tem que saber inglês, né, Zé e Mário? sim, sim, Pô, sim. por exemplo, os dois caras que eu indiquei pro Michel, um já morou na Inglaterra, o outro é professor de inglês, morou 10 anos nos Estados Unidos, entendeu? A gente tem uns Ah, companheiros que manjam bacana, bastante de inglês e o bacana. Adictês, né, também. É, importante. Boa, boa. É bem interessante, porque o processo de tradução, né? A gente tem um mapa aqui, eu não consigo mostrar para vocês, a gente tem um mapa
de como é o processo de tradução de literatura, né? Aí Uhum. nesse mapa fala, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Esse mapa ele fala todo o processo que deve ser feito, como deve ser feito, e ele fala aqui, né? é, Tradução: um membro que fala inglês ou contratar um tradutor. No Brasil, nós trabalhamos, até onde eu sei, trabalhamos com voluntários, né? Eu digo até onde eu sei do Boa. passado, né? Porque existe comitê de tradução desde a década de 90, né? Aí 93, 94, eram Uhum. coordenadores do Rio de Janeiro, era uma companheira, depois um companheiro. Aí no final da década de 90, ali para 99, que era a região Brasil na época, né? Uma região apenas, o coordenador passou a ser um companheiro de São Paulo. Então, Boa. assim, aí você arruma um tradutor. Então, tem que ser se é um tradutor voluntário, tem que ser um membro que fale inglês, né? Não, não Legal, pode. legal. É, Aí entra o processo de revisão, e aí que vem a parte legal. Qualquer membro pode ser um membro da revisão, falando Boa. inglês ou não falando inglês. Boa. A única coisa que a gente pede, né, Lucas, a gente fala muito isso, que daí é que eu acho que é onde entrou o termo, que tenha um conhecimento básico do adquitês, né? E se não tem, vai aprender com a gente igual. Então, assim, Boa. qualquer membro hoje pode fazer parte de um comitê, de uma reunião de revisão, do subcomitê de revisão. São dois requisitos, né? Primeiro requisito, boa vontade. E segundo requisito, o adquitez. Ah, Ah, que O legal. interessante. adquitez vai aprender com a gente. E deixa eu falar uma coisa, então. O Michel já deu um spoiler aqui que a gente tinha uma pergunta do nosso público que era se precisa saber falar inglês para servir o RTL. Isso. Então, pessoas que não sabem falar inglês também podem se juntar, né? Sim. Para ajudar a trazer pro adquitez, vamos dizer assim. Ô, Mário, Então, eu vou contar uma. Michel, vai, vou vai, contar vai lá, não, vai lá, meu irmão. uma experiência, né? Em 2014, que eu estava com o ano limpo, eu fui numa reunião de RTL na região Grande de São Paulo, tinha físico, né? O subcomitê físico. E aí eu voltei maravilhado, assim, né? Eu tinha tava servindo como RSG suplente de um grupo na Zona Norte. E aí eu fui conversar com meu padrinho, né? E meu padrinho falou: vamos abrir esse subcomitê aí aqui na nossa área, né, meu? Eu falei: você sabe inglês? Ele falou: nada, zero. Mas vamos abrir. Eu falei: vambora, né? Vambora então. E aí a gente abriu um subcomitê lá no CSSP Norte. Meu padrinho foi o coordenador do grupo de trabalho, eu fui vice, depois ele foi coordenador do subcomitê. Ele ficou envolvido vários anos e ele não sabia uma palavra em inglês, Mário. Uma palavra. Ótimo. E meu padrinho serviu. É, mas assim, a gente sabe que dentro do subcomitê sempre vai colar alguém que tenha, né? A gente tinha ali até Uhum. os caras que hoje traduzem para o Michel, eram os caras que frequentavam lá o subcomitê, né? Eu também sei aí um pouco do inglês e ajudava nessa parte, né? Mas o meu padrinho, ele não sabia uma palavra de inglês e foi o responsável por ter aberto o subcomitê É lá. bacana, eu lembro que eu tenho um afilhado que ele e a mulher dele, eles frequentaram esse subcomitê e eles não falam inglês também. Né? E é muito legal, assim, né? Você participar do processo de criação de uma literatura, de tradução, né? Na verdade, não é criação, mas de tradução, Uhum, de uhum. trazer pro nosso idioma, para que o nosso povo consiga entender o que está sendo dito ali. Eu acho que é fundamental no processo de recuperação. É Uma, isso uma aí. coisa muito interessante sobre a tradução no Brasil é um tipo de serviço que por muitos anos era uma comunidade muito fechada, muito Aham. pequena. Porque tinha esse mito, né? Ah, não, tem que ser o cara que fala inglês, tem que ser muito bom, né? E uma coisa que ajudou a quebrar isso foi quando tivemos início às reuniões online.
né? Ah, E começamos aí ter hoje todos os subcomitês regionais, as reuniões deles são online. Não tem nenhum subcomitê regional, não existe nenhum subcomitê hoje ou reunião de revisão e tradução de literatura presencial, são todas online. Então, hoje, ok. membros de toda parte do país e até de fora do país, né, companheiros que moram fora, acabam participando das reuniões. Boa. Uma Legal. coisa, e uma coisa que ajudou também a divulgar muito o RTL é que no ano passado nós fizemos uma coisa muito legal. Fizemos duas maratonas, né? Fizemos Uhum. para ajudar, mas a intenção da maratona não era produção, assim, não era quantidade de material revisado, era a quantidade de membros que pudéssemos atingir que conhecessem o trabalho de tradução e revisão de literatura. Então, nós Legal. fizemos uma no primeiro semestre do ano passado de 12 horas, e no Nossa. segundo, não, aí tem uma melhor. No segundo semestre do ano passado, nós fizemos uma de 24 horas. Meu Deus, essa galera do RTL é demais, Cara, cara. a gente, eu me lembro assim que eu fiquei até meia-noite e pouca, eu fui dormir, acordei, eu acho que daí 4, 3 e pouca, 4 horas e toquei até, cara, até lá 10, 8, 9, 10 da manhã. E Meu então assim, Deus. eu me lembro que das 24 horas eu participei ativamente 18, né? E E eu aí, achando que eu trabalhava muito no podcast. Nossa, não. A gente você aqui também faz dois participou com a painel gente. aqui de IP, de HE, a gente já tá. Isso, Não isso sirva, gerou NA. frutos, mas isso foi legal porque gerou frutos, porque ali a gente tirou muito tirou-se esse mito para muitos companheiros, né? A gente conseguiu tirar esse mito Uhum. de precisar falar inglês, do ser, Apresentou o uma- serviço, né? do Bem, né, ser cara? uma pessoa com autoconhecimento em língua Legal. portuguesa, né? Ah, Uhum. não, tem que ser inteligente, né? Do ser uma pessoa inteligente, que eu acho Uma que né, pessoa culta. é. Ó, é. Então assim, e foi muito legal esse trabalho. E outra coisa que para mim, que me fascina no trabalho de revisão e tradução de literatura, é um trabalho é um trabalho que você consegue manter um anonimato do que você faz, né? Legal. Tem muitos companheiros que contribuíram muito com o processo de tradução e ninguém sabe quem foi, né? Sim, imagina. É um Imagina. processo, é um trabalho que, como o Lucas falou, realmente eu não gosto de ficar me apresentando como um servidor da ABNA, porque Uhum. eu sirvo tradução, eu gosto de fazer esse serviço de tradução muito antes de a ABNA, até da CS virar ABNA, né? Muito antes da ABNA existir, né? Sim. Eu sirvo, eu faço esse serviço perto aí de 20 anos, né? Por muitos anos Bacana. eu só fazia tradução, não Bacana. participava, não tinha as reuniões de SRTL na minha comunidade, né? Então eu participava traduzindo, né? Eu servia um encargo que precisava do inglês, eu falava o inglês bem, mais ou menos, né? Mas bem, mais ou menos. E todo o material que vinha, né, para mim, de NA, era em inglês. Então, Uhum. eu recebi esse material, eu traduzia para mim, e como já tinha algumas outras regiões, eu mandava para os servidores de outras regiões que estavam surgindo, né? Grande São Paulo, Rio de Janeiro, RAL, Legal. passava para esses servidores. E ali eu comecei, né, indiretamente a servir, né, a tradução. Bacana. Bacana. Michel, a gente está falando então de literaturas que têm propriedade intelectual, né? É, como é que funciona assim, ou se existe, né, uma relação entre o RTL, direitos autorais, né? A gente está falando de um documento que a gente precisa garantir a integridade, originalidade, né? Então, como é que funciona isso? O Naus, você já falou que a gente tem uma confiança muito grande com o Naus aceita a nossa tradução e é isso. Fala pra gente um pouco sobre isso. Toda tradução, ela precisa ter a aprovação, acompanhamento do NAUS, né? Tá. Então, assim, e quando o processo é terminado, nós temos que assinar dois documentos, né? Hum,
Olha Primeiro só. assinado, é feito o NAUS envia um checklist que tem com algumas perguntas, né? Se Uhum. foi se, é, sobre se nós estamos garantindo a linguagem, né, do que está no livro. Eu acredito que é a linguagem conceitual, algo assim, como Aham. é que foi feito o processo de tradução, como é que foi feita a revisão, é feita tem algumas perguntas. E Ok. tem um outro documento que eu entendo que é um documento muito importante, que é passando os direitos autorais dessa tradução para o NAUS. Ah, olha só. Então, essa tradução deixa de ser do comitê, deixa de ser do RTL, né, do Comitê de Tradução do Brasil, e passa a ser dos Serviços Mundiais de DNA, passa a ser passa a ser da Irmandade, né? Boa. E é uma coisa interessante, né? Eu vou dar um spoiler. Aham. Estamos iniciando, vamos iniciar um projeto, né? Nós já recebemos a aprovação do NAUS. Esse projeto vai ser apresentado na reunião da BNA de julho para os delegados, que é ah, a, oh meu Deus, fugiu o nome. As As histórias pessoais, Michel. histórias pessoais do. Então, eu vou voltar para vocês editarem, né? Então, que esse projeto é o projeto das histórias pessoais para o livreto branco, né? Então, assim, em Oh, conversa com o Naus, bacana. né, eu conversei com o Naus, assim, hoje no livreto branco nós temos apenas uma história, né? De língua portuguesa. Então tem, assim, o livreto branco tem uma história que não pode sair, que ela tem que ficar, porque no Tá. livreto branco pode ter 8 histórias. Ok. Uma história tem que ficar, que é uma escrita pelo Jimmy K, que é Nós Realmente Nos Recuperamos. Ok. Tem já uma história de uma brasileira, que é uma brasileira cansada de tudo isso, essa história fica. Então nós podemos incluir até 6 histórias novas. Nossa, cara, que legal. Então vai ser Então, um livro original nosso, assim, não, pode ser isso? todo com histórias somente de brasileiros, né? Então, Que assim, legal, cara. o livro já existe, que é o livreto branco. Então, Tá. nós vamos apresentar o projeto para os delegados, aí aprovando, provavelmente aí em agosto, vai começar daí o processo, né, de ah, anunciar para a Irmandade, divulgar para a Irmandade. Então, assim, qualquer membro vai poder enviar a sua história pessoal, né? E aí tem um Que processo legal, de hein? avaliação e de escolha. E aí, por que que daí... então, cara, isso é para mim, no meu período servindo o RTL, né, na ABNA, para mim vai ser o projeto mais desafiador, né? Sim. Que foi uma coisa assim, quando saiu a quinta edição do texto básico, a quinta edição tinha histórias já tinha histórias pessoais. Só que não foi traduzida porque não tinha mão na época, eh, não tinha Material voluntário, pessoal, humano, né, para fazer. não tinha Ah, voluntários suficientes para fazer esse trabalho. Aí tem a morosidade, é por isso e é um trabalho que leva tempo, precisa ter esse tempo, né, para fazer. Então acabou as histórias pessoais acabaram ficando de fora. tá. E então assim, aí agora a gente conversou com o Naus disse que podemos pegar, coletar as histórias pessoais, enviar para eles, aí a gente escolhe aqui, vai ser feito um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tem todo um critério para escolher, né? A pessoa, eu vou ler e eu gostei mais dessa. Não, tem uns critérios ali, umas perguntas, né? Um questionário. Uhum. E aí vai para o Naus, né? Para o Naus fazer. E aí, só que o Boa. Naus vai incluir inicialmente numa próxima revisão do livreto branco. Então, vamos fazer o nosso trabalho, enviamos para o Naus verifica e valida se todas as histórias que escolhemos realmente condizem com a mensagem, né? Com os requisitos Boa. básicos para serem Boa. consideradas histórias para entrarem no livreto. E numa próxima revisão do livreto branco que o Naus fizer, ele inclui essas histórias. E também futuramente podem entrar também no texto básico, né? Numa futura revisão.
Só que, gente, estamos Boa, falando boa. de uma sem prazo, né? A gente vai ter um Sim, sim, para sim. nós fazermos o nosso projeto e enviar para o Naus, mas nós não temos um prazo ainda de daí quando o Naus vai Aham, incluir, né? Só que só para finalizar esse tema. E aí que entra também essa questão dos direitos autorais. Cada boa. membro que enviar uma história ele vai receber esse documento. Aí ele tem que assinar e nos enviar esse Hum, documento, onde ele está abrindo mão do direito autoral dessa história, e essa história passa a ser direito autoral da Irmandade e passa a ser uma literatura oficial da Irmandade GNA. Onde são impressos os nossos materiais, como chaveiro, fichas, né, os IPs, as literaturas? Eu lembro que teve uma época aqui no Brasil, não lembro se 2010 ou 2011, que baixou bastante o preço do nosso texto básico. Então, esse material ele vinha de fora, ele é impresso aqui. Como que é isso aí hoje? Então, inicialmente, assim, por muitos anos, era totalmente importado, né? Uhum, E depois ele acabou vindo. Nós acabamos conseguindo autorização para poder imprimir os livros de recuperação. Então, se eu não me engano, todos os livros de recuperação são impressos aqui no Brasil. certo. Inclusive, tem um livro que nós conseguimos, nós ajudamos o Naus agora a fazer, né, a traduzir. O Naus fez o kit de sobrevivência. E o kit de sobrevivência, ele tem 5 livros, né? Então, o livro um ele pega os passos um, 2 e 3. O livro 2 ele pega os passos 4 e 5. O livro 3 ele pega os passos 6 e 7. O livro 4 os passos 8 e 9, e o livro 5 10 11 e 12, né? Então, e aí temos, como eu falei ali, né, os passos do texto básico, do funciona como e porquê e do guia para trabalhar os passos. Então, é muito interessante. Aham, que legal. O Naus gera o material todo traduzido, né, já dos livros, o Naus enviou para nós, e pediu só para a gente, e pediu para a gente fazer uma revisão, né, então nós revisamos, levou aí uns 2, 3 meses aí, lemos todo o boa. material, fizemos ali umas comparações e enviamos para o Naus, e aí agora a BNA já está trabalhando, né, que daí isso é uma parte isso é feito pela parte administrativa da BNA, né, os servidores administrativos da BNA, então eles já estão trabalhando já com a gráfica para poder fazer, né, poder lançar o kit de sobrevivência aqui no Brasil. E esse kit aí, ô Michel, deixa eu só te fazer uma pergunta, Aham. assim. Então vai ser o texto na íntegra do texto básico, do Funciona, Isso. e as perguntas do guia para trabalhar os passos E são as mesmas que tem no guia mesmo. isso, não, é todo, É na íntegra. na íntegra, mantém Legal. os materiais. Legal. E assim, e aí aproveitando outros materiais, né, que assim, materiais que vêm de fora hoje, os folhetos, eles são impressos lá no próprio Naus, o Naus tem uma gráfica lá dentro, eles imprimem os folhetos, né? As fichas, né, o Naus ainda produz, né? É, se eu não me engano, o Naus importa também de outro país, e aí isso acaba exportando para a gente. E então é isso, né? Basicamente é isso. Fichas e folhetos compramos lá de fora e livros de recuperação nós produzimos aqui no Brasil. Bacana, bacana. Cara, eu tava pensando aqui, assim, se nesse, porra, um serviço lindíssimo, né? Cheio aí de pormenores e coisas que, e são detalhes, né? Que um mais importante do que o outro para serem feitos. Nesse tempo de serviços, é só uma pergunta para vocês dois, assim, eu acho. A gente tem alguma curiosidade, alguma história, alguma passagem, assim, desse serviço do RTL que tocou vocês de alguma forma ou que fez alguma diferença na recuperação de vocês e vocês, assim, claro, que vocês possam compartilhar aqui com a gente, né?
Cara, história marcante, eu acho que foi o meu primeiro contato com o serviço de RTL. A primeira vez que Sim. eu ouvi falar e que eu vi, foi na minha primeira reunião regional, eu servi um CSA, e era a primeira vez que eu tinha realmente contato com o serviço regional. Isso foi em 2006. E tinha um companheiro que ele era o coordenador de RTL da Brasil Sul, né? E um companheiro humilde, né? Ele faleceu já há muitos anos. E era um companheiro humilde, assim, humilde eu digo na forma, né, de falar, assim, uma pessoa com uma humildade. E ele começou a falar desse serviço, né? E eu me lembro que ele disse: Bom, companheiros, eu sei que o serviço de RTL ele não é atraente, né, como é o serviço de RP, de HI, do que os coordenadores anteriores a mim apresentaram, mas ó, e ele começou a falar o que fazia, o que eles, e o que estavam fazendo. Eu olhei para o companheiro que estava do meu lado, cara, como que não é importante? Pelo amor de Deus. E aquilo me tocou de um jeito que eu me apaixonei, né? E foi quando daí eu comecei a sempre buscar ajudar. Então, eu acho que essa é uma história. É, a maioria dos servidores de RTL que eu conheci e que eu conheço são pessoas que têm uma humildade, né, que trabalham realmente em abnegação, e isso que me atraiu. Eu gosto sempre de falar que eu me encontrei no serviço de RTL, eu me encontrei no serviço de tradução, né? Porque é um serviço que abnegadamente eu sinto que eu estou fazendo a diferença na Irmandade, né? Que eu estou contribuindo para a literatura chegar na mesa, estou contribuindo para o recém-chegado conhecer a mensagem de NA. E ninguém sabe que foi eu, né? Eu não É, preciso ficar falando, eu não fico na minha partilha dizendo, né? Porque eu não preciso disso, né? Eu acho que esse é o conceito de servir, né? Abnegadamente, né? Não ficar contando para todo mundo o que nós fazemos, né? O Lucas, pelo que eu conheço, se eu não conhecesse o Lucas no serviço de RTL, eu não saberia também que ele serve RTL. Então, esse que é que é o legal, né? A maioria todos os servidores que eu conheço tem essa personalidade, né? Então, cara, essa é a história, né? Que eu tenho, assim, boa. eu carrego, né? Não consigo lembrar alguma história engraçada, alguma história, assim, de algum acontecimento, mas eu consigo contar a história do que me fez, a história que fez eu me apaixonar pelo serviço de tradução. Legal, Legal. E o boa. Lucas, tem alguma curiosidade aí para contar para nós? Cara, eu lembro quando eu, assim, tava começando a ser Irmandade, né? Um ano e pouquinho limpo, assim, que eu levo até onde é RSG suplente, eu conheci esse serviço de RTL e logo fui me envolvendo. E aí um dos nossos coordenadores nacionais, né? Lá em 2014, 2015, eu não lembro o ano. Foi logo quando eu conheci, assim, eu já me envolvi. E aí o cara era super gente boa, o Giba, né? Que faleceu. E foi muito importante pra gente, assim, no RTL, né? Na literatura do NA no Brasil, né? E ele já me colocou assim para fazer um proofreading, né? O que é proofreading? Ele basicamente, Lucas, é o seguinte, você vai pegar esse folheto aqui, ó, o original em inglês está aqui, você vai pegar esse folheto e a gente precisa fazer um- uma revisão final nele. E o folheto era o Solitário, que era um Nossa, folheto que boleto. ninguém, né? Tipo assim, caraca, eu li aquela literatura, eu fiquei assim, tipo, apaixonado, né, meu? Do quanto assim eu podia fazer diferença na Irmandade, né? E aí eu tenho mais dois sentimentos para dividir com vocês. Uma que foi dentro do subcomitê mesmo de revisão e tradução, Uhum. que eu frequentava toda semana, né? No CSSP Norte, né? Um afilhado de um padrinho, do meu padrinho, ele não sabia ler direito. E ele começou a frequentar o subcomitê e ele forçava para ler, né? E aí eu não lembro se a gente perguntou, se ele pediu para que a gente corrigisse ele. E aí, cara, tinha muita regularidade ali. Era toda quarta-feira,
não lembro se era quarta ou quinta, mas era toda semana. E ele ia lá, e persistia, e ele lia. Cara, depois de 6 meses, assim, ele tava voando, velho, lendo, assim, sabe? A Pô, evolução, você vê o cara evoluindo por conta do serviço da Irmandade, né? nossa, E um último sentimento, assim, é que eu sempre tive esse sentimento, assim, que eu posso passar, mas a literatura vai ficar. Então, assim, que às vezes eu estou legal, cara. servindo para um adicto que nem sofreu ainda. De repente É, pode ser minha filha que tem 8 anos de idade, pode ser algum parente meu. Então, assim, porque a literatura, como eu falei no início do podcast, né, é a essência da programação. Então, assim, eu posso recair de repente amanhã, né? Ninguém é recaível, né, velho? Ou morrer, né, limpo daqui a alguns anos, mas a literatura vai ficar, né, velho? E é, assim, quem que ela vai ajudar, né? Então, a mensagem pode chegar aonde eu nem imagino, né, cara? E, você, Que e legal, hein, bem cara. interessante, né, o que o Lucas está falando, porque isso é uma coisa que a gente fala muito para os membros novos, para as pessoas que vêm na sua primeira reunião, é que assim, aqui vocês conseguem deixar a contribuir para uma coisa que vai ficar registrada, né? Sim, Então, sim. participar da reunião de revisão e quando daqui a alguns anos, quando vocês forem ler o livro, vão lembrar, poxa, eu lembro dessa parte que eu participei da revisão. Cara. Isso para mim é a parte mais maravilhosa. Legal. e é bem legal isso aí Legal. que o Lucas falou, e veio uma história aqui na minha mente, assim, porque assim, todo serviço de narcóticos anônimos, ele deixa marca nas nossas vidas, né? Eu, desde que eu cheguei, eu tô dentro do subcomitê de informação ao público, e em um determinado momento da minha vida, logo quando eu casei, eu fui para outro bairro aqui na cidade onde eu moro e fui servir uma oficina de IP. E tinha um companheiro que frequentava a oficina que quando ele ficava nervoso, ele começava a gaguejar e ele não conseguia falar. E ele tentava fazer o treinamento de informação ao público e travava tal. E aí eu e um outro companheiro nós conversamos, falamos, cara, como que a gente pode ajudar ele? E aí, ao invés de fazer o treinamento do jeito que era, né, o de praxe, a gente começou a direcionar ele com as perguntas. A gente ia fazendo perguntas, tipo, pontuais, e ele foi se soltando, se soltando, se soltando, e eu vi esse cara falando uma vez numa faculdade. E isso foi fantástico, assim. Eu acho que o serviço, ele faz a gente crescer como pessoa de um jeito que não dá para explicar, né? Só quem é de Narcóticos Anônimos consegue entender isso. É bem bacana. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim. Agora nós chegamos antes de começar o episódio aqui com vocês, nós mandamos uma enquete pro público nosso aí do podcast e eles mandaram algumas perguntas, né? Teve uma que já foi respondida, que se precisar saber falar inglês e tal, mas tem outras aqui que eu gostaria de iniciar aqui com vocês. E a primeira existe tradução de literatura para a comunidade indígena? Existe algum trabalho nesse sentido em andamento? Se não, já foi pensado nisso? Gostaria que vocês respondessem. Então, já foi falado, né, Lucas? Tem outras ocasiões, outros coordenadores, foi falado algumas vezes e eu acredito que assim ainda não teve uma tradução, primeiro pela demanda, né? Assim, não é, não é somente eu falo um idioma, eu preciso de literatura no meu idioma, né? Precisa ser um grupo linguístico, né? Precisa ter uma certa demanda para fazer todo o trabalho, porque é um trabalho que demanda muito tempo, né? E assim, hoje a maioria da necessidade de idioma indígena muitas vezes são pessoas que falam português, então eles têm acesso à literatura. Mas e no Brasil aí no Brasil tem um problema, né? Tem existe mais Dialetos. de um idioma indígena, né? Não é só um, né? São vários, né? E se for levar aí
na risca dezenas ou centenas, né? sim, Mas o RTL oficialmente recebeu um pedido, não faz muito tempo, há algumas semanas até, é, e estamos aí para marcar uma reunião com os companheiros para poder estudar, né, entender a necessidade. E estamos dispostos aí, assim, o RTL do Brasil hoje, né, o Comitê de Literatura do Brasil é o idioma língua portuguesa. Mas podemos aí abraçar, conversar e apoiar, né, um braço, ou criar um GS para fazer um determinado idioma indígena, né, e acompanhar e orientar os companheiros que falam o idioma que vão fazer esse serviço, né? Então, mas sim, é possível, mas a tradução ela precisa ter uma certa para traduzir um determinado grupo linguístico, né, um determinado idioma, ela precisa de uma certa demanda. sim. Então, se Entendi. Entendi. você falar, se a pessoa não fala português, não faz muito sentido botar esforços num idioma, num outro idioma, sendo que a pessoa fala o idioma que nós já temos, né? Já temos a literatura. Sobre Legal. isso até, né, o Mário, Zé, até a galera que está ouvindo, né, hoje cedo estava revisitando aqui meus arquivos, até falei para o Michel, né, a gente de 2012 até 2019, a gente teve, todo ano a gente teve conferências, a gente tinha conferências nacionais, né, de revisão e tradução de literatura, né, estava vendo as atas aqui, e uns 3 anos seguidos, assim, foi falado sobre esse assunto, né, e é muito Uhum. na direção do que o Michel falou, da questão da demanda, né? Porque não depende só de nós, né? Na verdade, isso daí tem que passar pelo NAUS, né? Ah, De uma demanda, seja principalmente se for uma língua nova, né? Ou somente uma tradução mesmo do nosso texto básico para essa língua, né? uhum. Então, assim, mas isso é competência do RTL? Não, o RTL ele não cria literatura, né? É isso que tem que. O Michel ele falou logo no início também do podcast, né? Mas como ele falou, a gente pode apoiar com a nossa experiência, né? Um grupo de serviço, né? É, mais relacionado aí com a diretoria da BNA e fazer essa ponte também com o NAUS, né? Legal. Cara, É, tem uma pergunta aqui da galera aqui também. Eu acho que vai muito você próximo. só me pergunta. É sobre o mesmo tema, indígenas, é? Não. Não, sobre linguagem também, mas não exatamente Me indígena. permite só complementar um Claro, pouco, claro. complementando, né, o que o Lucas está falando em relação a essa questão do idioma indígena. Também a gente tá numa discussão sobre essa questão assim, se alguns idiomas indígenas eles têm alguma palavra que tem cinco, seis significados, né? Eita. E escrito é Imagina. difícil determinar qual é o significado dela, porque pelo que eu analisei, apurei, a linguagem corporal depende, Ela dá faz parte do repertório também. ela dá o significado, né? A pessoa tem que, Puxa vida. a Aí linguagem fica corporal complicado. dela, falando essa palavra no idioma indígena dela, Dá um dá sentido diferente. Dá um sentido exatamente, dá um diferente. sentido diferente. Nossa. Então, o que a gente também já É. começou a discutir é que se para fazer uma tradução de algumas literaturas, algumas literatura no idioma indígena, não teria que ser em vídeo, né, Ah, da sim. pessoa falando, né, no o idioma indígena. Então, a Faria gente mais sentido em vídeo do que em livro só que aí escrito. para fazer isso, aí assim, demanda de aprovação do NAUS, tem todo um Sim. acompanhamento, né? Mas Uhum. ainda para ajudar tem mais essa particularidade, né? Nossa, meu. Ah, legal É isso aí. É legal. interessante saber desse assunto, né? A gente às vezes pensa que é uma coisa bem mais simples, né? Quando, Não. bom, a gente tá de fora, né? Mas Uma é bom pergunta, ter essas Zé, informações. uma pergunta, Zé, que a gente recebe muito Aham. um questionamento hoje com toda a tecnologia de IA,
por que que ainda é difícil, por que que ainda demora para traduzir, né? Hum, É porque a tradução de uma literatura de NA não é simples para só colocar no IA e o IA traduzir e deu, né? Você tem sim, todo o contexto que a gente falou lá no início, né? Da sim. fidedignidade do texto, da fidelidade conceitual, né? Da necessidade de revisão. As nossas Boa. traduções hoje, né, toda a confiança que nós falamos do Naus, né, que o Naus, a confiança que o Naus tem pelo serviço do Brasil, tudo isso é por causa das revisões que são feitas nas traduções, do proofreading. Nós fazemos Boa. hoje dois proofreadings, né? Nós diminuímos uma revisão, né, Lucas? Porque teve uma época que eram duas revisões. Ah, por que que demorava aí alguns livros demoraram 8, 9 anos? Porque eram feitas duas revisões para garantir realmente que a tradução que a tradução foi bem feita, né? Hoje nós diminuímos uma revisão, então a gente faz só uma revisão, né, nos subcomitês, mas a gente faz dois proofreadings, né? Boa. Faz o proofreading voluntário e nós estamos hoje treinando mais pessoas, né, para fazer o proofreading e ainda tem o proofreading profissional. E o que que daí a gente está ganhando para acelerar, o que que a gente está fazendo para acelerar o processo de tradução? O proofreading profissional a gente está fazendo aqui no Brasil. Antes era o Naus que fazia, o Naus que contratava, o Naus que acompanhava. Então a gente puxou, o Brasil tá fazendo, o Brasil Uhum. vai pagar. E a gente vai fazer o primeiro teste aí agora. A gente já está fazendo em literaturas de serviço, literaturas menores, que é a diagramação, que é o layout, né? Isso é outro Boa. processo que leva bastante tempo, né, Lucas? Manda para o Sim. Naus. Porque o Naus, no processo deles de revisar a tradução, fazer a diagramação, de fazer o layout, a gente tem que pensar o seguinte: o Naus presta serviço para o mundo inteiro. Perfeito. E o Naus também tem, estávamos falando sobre prioridades, né? Ah, entrou literatura de recuperação para os materiais de serviço e foca na literatura de recuperação. O Naus também tem as prioridades deles, né? Ah, o Brasil terminou o SPAD, manda o SPAD para diagramar. Mas o Naus está trabalhando em 10 textos básicos que não foram publicados ainda em alguns países, né? Na China e em outros países. Caramba, olha Qual é a isso. prioridade, né? Trabalhar no princípios orientadores do Brasil, que tem todas as literaturas de recuperação já traduzidas, ou vamos trabalhar no texto básico de comunidades que esse seria o primeiro livro de recuperação, né? Ou Sim, tem só o livreto branco? Então, o que que a gente legal. está fazendo? A gente hoje, a nossa ideia é mandar o material já pronto, diagramado, só que daí tem todo um processo ainda de revisão, de checklist com o Naus, e aí é um Uhum. processo legal que é muito vai e volta, né? Muita troca de e-mail, muita análise do Naus, eles leem e eles olham tudo. Eles leem tudo, eles destacam os pontos, eles mandam alguns pontos de destaque que concordam, algumas sugestões de alteração, e aí a gente responde com o que a gente alterou, com o que a gente concorda que altera, o que a gente não concorda, aí os nossos pontos, né, Lucas? É muito vai e volta. Mas a Bacana. gente está trabalhando aí, buscando meios de diminuir, né, o tempo para revisarem a literatura. Legal. Quando a gente estava falando de linguagens, eu estava aqui lembrando aqui dessa pergunta aqui do nosso público aqui do podcast, que é exatamente se todas as literaturas foram escritas em inglês primeiro, né? Ou se já se teve aí história de algum país que criou a literatura e depois, né, enviou lá pro Naus. Então, toda literatura de NA, ela tem que ser, ela é feita com supervisão dos serviços mundiais. Tá, Ela é um projeto que tem que ser aprovado pela Conferência Mundial, né, para ok. criar a literatura, para criar o grupo de trabalho, né? O processo até hoje, o processo até a data de hoje é moção, né?
O Naus agora está trabalhando, fazendo aí uma nova forma para abrir enquetes, as pessoas enviarem sugestões para daí na Conferência Mundial discutir. Mas hoje, até essa última Conferência Mundial, uma região apresenta uma moção, essa moção se aprovada, daí muitas vezes é para fazer um estudo para criar uma nova literatura. Uma vez feito o estudo, aprovado o estudo, cria um grupo de trabalho para fazer a literatura. Esse grupo de trabalho faz a literatura, né, faz o livro, e aí esse livro é publicado em inglês. Então, toda a literatura de recuperação, todo o material de serviço, tem as três aprovações que eu falei ali no início, né? Aham, Mas então, assim, precisa ser aprovado material de recuperação precisa ser aprovado o projeto aprovado pela Conferência Mundial, e depois pronto precisa ser aprovado pela Conferência Mundial. E os outros materiais ali pela conferência, né? Daí aprova pela Irmandade, pela conferência ou pelo NAUS. Então precisa ter a supervisão, né? Precisa ter a aprovação tanto da conferência quanto do próprios dos serviços mundiais, né? aham, Faltou um ponto, né? Que é sobre se região pode fazer seu material, né? Pode fazer literatura. Pode, né? Porém, é material não aprovado, né? Ele fica como material não aprovado. Então, assim, uma região, um grupo linguístico pode fazer um material específico, né? Para uma necessidade específica. A região França, ela fez, há um tempo atrás, ela fez um material chamado Comportamento Sexual e Predatório, foi um IP. E esse IP ele foi traduzido para o português de Portugal. A região Portugal traduziu esse material. Mas esse é um material que você pode até colocar no site, né? Pode ler ele, lógico, mas ele não pode ser lido dentro do grupo. Ele não pode ser lido numa reunião, porque ele é um material não oficial. E o Lucas pode também compartilhar o trabalho que ele ajudou a fazer de um material específico que a região Nordeste há alguns anos fez. Bom, legal também lembrar, né, da região Nordeste, né, que a região Nordeste, um tempo atrás, fez uma compilação, né, e até resultou num material aí bem bacana, né, que é o grupo de escolhas fortes, né, que eu tive até o privilégio aí de participar um pouquinho. É, eu acho que essa é a minha experiência aí que eu tenho aí de criação de material por, por regiões, né? Esse é um tema que já veio à tona algum tempo atrás, assim, pela questão, o RTL cria ou não cria literatura final, né? sim. E aí eu passo até pro Michel aí. Não cria, né? É. Ninguém cria. A gente, legal. o RTL, ele realmente ele traduz, né? É um comitê de tradução. Precisamos ter conhecimento, assim, do FIPT também. Precisa ter uh, os servidores, né, dos subcomitês, assim, para servir na BNA, precisa ter, né, o conhecimento, assim, do processo, do FIPT, das orientações do Translation Basics, né? Até a própria no próprio guia para os serviços mundiais em NA, ele tem algumas orientações em relação às traduções, né? Então, assim, nosso foco realmente é traduzir, né? Traduzir a Boa. literatura. É isso aí. Bom, pessoal, nosso tempo acabou aqui. Infelizmente, a gente tem um tempo a seguir, né? Esse episódio foi incrível. Eu acho que dava pra gente ficar aqui pelo menos mais uma hora conversando aqui sobre esse assunto que tá realmente muito interessante. Mas, bom, eu queria agradecer, né? Agradecer o Lucas, agradecer o Michel, né? Obrigado pelo serviço de vocês, pela boa vontade, né? De ter vindo, gravar esse episódio com a gente, né? Tá somando aqui com a Semana de Relações Públicas, né? Que a BNA aí tá fazendo um bom serviço, um trabalho muito bacana aí, dando possibilidades aí de ter discussões sobre
vários assuntos. O RTL tá aqui também nessa semana, vai falar com a gente mais ainda, né? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Eu só tenho a agradecer aí por todo esse conhecimento que vocês trouxeram hoje pra gente aí. Legal. Eu também gostaria de agradecer vocês aí pela disponibilidade e mandar um abraço aí para a galera do RTL, porque é vocês que fazem a nossa recuperação, né, ser possível, né? Porque a literatura é a base da nossa recuperação. É ali que nós aprendemos como nos recuperar. E sem o trabalho de vocês, eu acredito que tudo seria mais difícil. Então, mandar um abraço aí para a galera do RTL aí de todo o Brasil. Obrigado a todos pelo serviço. Obrigado, Michel. Obrigado, Lucas. Obrigado, Zé. E tamo junto. Tamo junto, mano. Obrigado, gente. A gente que agradece, né, a oportunidade de divulgar, né, um pouco do nosso serviço e poder aí, quem sabe, atrair novos servidores, né, pessoas para conhecerem. Nós temos reuniões hoje praticamente todos os dias, né? Eu vou repetir, nós temos reuniões aí praticamente todos os dias, apenas na quinta-feira não tem reunião dos subcomitês. E tem também o trabalho, né, que é feito aí, tradução, né, tudo que a gente já explicou. Então fica o convite aí para os companheiros. Quem tiver interesse é só nos buscar aí, e estaremos aqui de braços abertos para receber novos servidores, novos companheiros interessados, companheiros e companheiras interessados. Agradecer, obrigado, Zé, obrigado, Mário, pela oportunidade, e principalmente aí o Michel, que sempre está me dando o privilégio aí de continuar envolvido aí com esse serviço maravilhoso, né, que é de revisão e tradução de literatura. Para mim é uma honra, né? Eu, como eu já disse já, eu vou passar, né? Mas a literatura ela vai ficar, né? Então, é isso aí. Tamo junto e bons momentos a todos. É como disse o Michel aqui, né, pra gente hoje. Então, se você quer participar aqui do nosso RTL, boa vontade e um bom adictez, você já tem condição de estar aqui com a gente ajudando a revisar e traduzir nossas literaturas, valeu? Bom, para encontrar uma reunião de narcóticos anônimos, basta você entrar no nosso site na.org.br e lá você vai encontrar reuniões presenciais e virtuais. Você também pode estar ligando aí para os nossos linhas de ajuda, tá? 132 ou 3003-5222 e ainda para o 0800-221-0221. Narcóticos Anônimos também tá lá no Facebook e no Instagram. Basta você digitar Narcóticos Anônimos aí nas suas redes sociais, tá bom? E não se esqueça de inscrever no nosso canal se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, Spotify ou Deezer, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, comenta, manda ele para quem precisa ver essa mensagem, tá ok? Tamo junto e até a próxima. E não se esqueçam, a jornada continua. É isso aí, viu? Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer para desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto.